Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aula de filosofia, e é filosofia medieval, ou seja, a filosofia aplicada durante o período da Idade Média. Nós trataremos da filosofia cristã, islâmica e judaica, tá bom? Então, sobre a filosofia cristã, destacamos a escola patrística e depois a escolástica. O que é isso, professor? Patrística vem do termo pai, né? Como assim, pai? Pais da igreja. E escolástica vem de escola, tá bom? O principal representante da patrística foi quem? São Agostinho, tá bom? Então, vou falar algumas teorias de São Agostinho para vocês. Tá? Primeiramente, São Agostinho era um professor de retórica, tá? Você sabe o que é retórica? Retórica é a arte, a ciência de se comunicar. Tá bom, meus queridos? E é interessante que antes de tornar-se padre, né, São Agostinho teve uma vida um pouco regressa, vamos colocar assim. Mas ele estudando alguns textos do Cícero, que era um professor de retórica, de política, tá, influenciado por alguns filósofos gregos, ele se interessou, tá bom? Ele se converteu aos 31 anos de idade e ele falou, ele estudou alguns assuntos muito importantes para os estudos mesmo da filosofia. Lembrando que a filosofia cristã medieval buscava associar-se, tá? Um reconhecimento entre a fé e a razão. É claro, né, meus queridos, que como eles são padre, a fé está acima da razão, tá? Tranquilo com isso, tá bom? E ele gostava mais assim da teoria de Platão, tá bom? Uma coisa que ele aprofundou seus estudos foi sobre a criação. Sim, ele acreditava que Deus criou tudo, criou a Terra, tá bom? Depois também ele aprofundou alguns assuntos. Tá? Um que eu acho muito interessante no São Agostinho, meus queridos, que ele buscavam seguir o conselho, né, de Platão, que era discípulo de Sócrates, que é conhecer-te a ti mesmo, tá bom? E que a fé iria levar as pessoas, né, para a luz maior, que é a luz de Deus. Tá? Agostinho defendia a luz da revelação divina como uma espécie de lente necessária ao conhecimento, tanto espiritual como filosófico. Tá bom? Ele afirmava que o conhecimento de Deus é inato à alma humana, ou seja, você nasce com esse conhecimento. Tá bom? Tranquilo? Então vamos agora para São Tomás de Aquino. Tá? A escolástica surgiu lá por volta do século XV. Eles estudavam próximo às catedrais das igrejas, tá? Então, São Tomás de Aquino, ele buscava, como outros padres da escolástica, aprofundar o estudo, tá? E se você fosse um especialista, vou dar um exemplo, plano da salvação, tá? Você seria um erudito sobre esse tema, um especialista, tá bom? E entre os métodos escolásticos, algo que eu acho que eu vou destacar com vocês, que eu acho muito interessante, que ele buscou comprovar a existência de Deus. Alguns argumentos dele, tá? Então, ele colocou 5 argumentos aí. Deus é o primeiro motor imóvel, tá? Ou seja, tudo está em movimento. Então, se está em movimento, os astros estão em movimento, o universo está em movimento. E quem que é o motor, quem que age por trás disso? Deus, tá? Deus é a primeira causa eficiente. É claro, se tem algo que criou, que se está controlando um movimento, então tem uma causa, tá? Tem um objetivo. Então, terceiro item, Deus é um ser necessário, tá bom? Então, como nada vem do nada, então todos os seres possíveis de existir dependem de um necessário
para justificar a sua existência. A sua existência tem algo. Deus tem uma missão para a sua vida. Tá? Quarta, Deus é a máxima perfeição. Então, seria a perfeição absoluta. Né? Nós somos tem que buscar essa perfeição em Deus, tá bom? Dentro das limitações, é claro. E por fim, Deus é o governo supremo, tá? Ele acredita que Deus não simplesmente criou, ele participa, ele governa, tá bom? E é interessante como São Tomás de Aquino, ele buscava estudar Aristóteles, ele aprofundou sobre a ética, tá? Lembrando que a ética aristotélica é a prática do bem, é você evitar os extremos, lembra disso? Então, para você buscar ter uma ética no que tange uma vida feliz, ele buscava o quê? Primeiro tem que ter prudência, aquele freio, sabe? Prudência, temperança, justiça e coragem, tá? E no que tange a fé religiosa, se você quer ser uma pessoa mais religiosa, buscar mais a Deus, quais são as habilidades que você tem que desenvolver? No caso, ele demonstra as virtudes. Seria a fé, a esperança e a caridade. Ajudar os outros, hein? Interessante isso. Tá bom? Então, para ele, como também o São Agostinho, eles buscavam assim, associar a fé à razão, certo? Então, a filosofia, segundo São Tomás de Aquino, a filosofia trata as questões da verdade natural. Já a teologia trata das questões da verdade sobrenatural. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos agora falar da fé islâmica, da religião islâmica. Tá bom? Vamos destacar dois aqui, o Avicena e o Averroes, tá? O Avicena, ele viveu antes de Tomás de Aquino, tá? Ele viveu antes. E ele estudou Aristóteles também. Tem alguma coisa em comum entre os dois, tá? Que para ele, Deus criou tudo e tem uma causa para isso, tá? Isso tem algo em comum nesse aspecto, tá? Avicena buscou também, é islâmico, tá? Muçulmano. Procurou provar a existência de Deus devido ao argumento que se o ser é um acidente da essência e que a existência dos seres transitórios tem que ser sustentada por uma causa necessária. Portanto, Deus é essa causa necessária que origina todos os seres. Tá? Ou seja, se você existe, demonstra a existência de Deus. Tá? E Deus deu essa vida para você. Tá bom? Vamos destacar o Averroes. O Averroes, ele tem uma pequena diferença aí da relação da filosofia com a teologia. Tá? Lembra que a teologia é o estudo de Deus. Tá? A patrística escolástica acreditava que a filosofia, né, e a teologia trabalham juntas. Tá bom? Mas para o Averroes, esse conhecimento são diferentes. Para ele, seria o público que está analisando. Para as pessoas mais simples e letradas, ele somente conhecimento da teologia, tá bom? Já para as pessoas que são mais eruditas, mais estudiosas, seria o que? A filosofia, tá bom? E por fim, a filosofia hebraica, judaica, tá? Nesse aspecto destacamos Maimônides, tá bom? Ele nasceu em Córdoba, na atual Espanha, tá? Lembrando que nesse período, devido à expansão islâmica, os judeus foram perseguidos também, tá? E teve também o período das cruzadas, tá bom? Então, os judeus sempre buscam sobreviver, tá bom? E é claro que, como ele é um judeu, ele buscou também associar um estudo racional da sua fé, mas também aprofundar os 10 mandamentos, né? Um bom judeu tem que valorizar os 10 mandamentos, tá? Então, ele acreditava que o Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo. O conhecimento de Deus é singular e dele depende de outros conhecimentos, né? Então, o conhecimento supremo é Deus
E através desse conhecimento, nós devemos buscar esse conhecimento. Tá bom? Deus tem a natureza única e corpórea. O homem é livre tanto para conhecer como para agir. Tá? O livre-arbítrio. E por meio da sua soberania e providência, Deus conhece todo o futuro da humanidade. E aí destacou 13 princípios, tá? Você pode concordar ou discordar, mas eu vou rapidão nesses 13, tá? 1. Deus existe. 2. Deus é único. 3. Deus é espiritual e corpóreo. 4. Deus é eterno. 5. Somente Deus pode ser objeto de adoração. 6. Deus se revelou por intermédio de seus profetas. 7. Moisés foi o primeiro entre os profetas. 8. Deus ditou suas leis a Moisés. 9. Adorar, dá por Moisés, é imutável. 10. Deus conhece as ações humanas. 11. Deus recompensa o bem e pune o mal. 12. O Messias virá. E 13. Os mortos ressuscitarão. Tá bom, meus queridos? E é isso. Um grande abraço. Até as próximas aulas. Tchau para vocês.